O meu computador deu uma travada aqui, só reiniciou. Foi para a tela inicial, mas já resolvido. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu fazer de novo aqui o procedimento. O programa não quer pegar agora. Volto lá, estou de novo isso. Foi. Eita, que é um saco quando faz isso. Dá um saco aqui. Ponto. Pessoas. Bate-papo. Pronto, galera, vamos lá. Voltando aqui, a gente viu todas as características básicas que fazem com que haja próclise. Lembrando que a gente falou sobre a questão das palavras atrativas, né? Palavras que atraem um pronome para antes do verbo. E aí a gente chama esse pronome de pronome proclítico, aquela coisa toda que a gente viu ontem. A gente vai falar agora especificamente do que chamamos de regras gerais de colocação pronominal com um verbo só, tá certo? Tudo que a gente viu foi relacionado a um verbo só, tá certo? Mas a gente vai falar algumas coisas aqui que vão especificar um pouquinho mais. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Sim, bom, vamos lá. Então, ó, primeiro passo. Nós temos aqui, ó. O pronome assume a ênclise como posição padrão. Isso a gente viu na última aula, tá certo? Por que ele assume a ênclise como posição padrão? Tá? Porque nós temos sujeito mais verbo mais complemento, tá bom? E o pronome oblíquo, tá certo? Ele substitui, na verdade, esse complemento, tá bom? Então, por isso que a ênclise é considerada padrão nesse sentido. Então, o pronome, quando se coloca depois do verbo, a gente sabe que trata-se de um pronome enclítico, antes do verbo proclítico, no meio mesoclítico, tá? Então, sua postura natural é de ênclise. Só vai haver qualquer outro posicionamento de mesóclise ou de próclise se houver algo extraordinário. O algo extraordinário que a gente viu na última aula para próclise, né? Que é a palavra dativa. Tá certo? A palavra dativa, pronome se coloca antes do verbo porque essa palavra passa a atraí-lo. Todas aquelas palavras que a gente viu, tá? Se isso não acontecer, ênclise, condição natural, posição padrão, tá certo? Então, nesse sentido, nós temos, ó, deixei-a sozinha, ó. Coloca-se depois, nós temos então o pronome enclítico. Pronome enclítico, certo? Então, ó, colocado depois do verbo. Aquela mulher deu-me um presente, ó. Deu a mim um presente. Então, tá aqui, ó, o me, pronome enclítico. Enclítico, ok? A segunda regra, aí a gente vai falar da mesóclise, tá bom? Regra 2. Isso numa condição natural em não havendo palavra dativa, viu, gente? Essas regras é nesse sentido, em não havendo palavra dativa. Se houver palavra dativa, tudo muda. A palavra dativa ela é soberana nesse sentido, tá certo? Se houver palavra dativa, aquela condição normal da ênclise vai para antes do verbo. Se for na condição de mesóclise, vai para antes do verbo. Eu vou explicar isso a vocês aqui, até na mesóclise. Então, vê bem. Se o tempo verbal corresponde a futuro do presente ou ao futuro do pretérito, tá? Ambos do modo indicativo, vale lembrar, admite-se próclise e mesóclise, nunca ênclise, tá? Nunca ênclise.
certo? Preste bastante atenção. Nunca há ênfase. A próclise ela só é admitida se houver palavra dativa. A gente já viu. Só vai existir a próclise em palavra, quando houver palavras dativas ou aquelas condições as quais a gente já estudou antes, tá bom? Então é bom só lembrar isso, tá? Aí, ó, vê só. Como eu disse, futuro do presente e futuro do pretérito. Calarei, tá? Essa é a forma básica, tá bom? Calarei, ok? Então, como é que vai ficar? Eu vou pegar, ó, calar, que é a forma básica do verbo, colocar o mi no meio, tá certo? E a terminação lá no final. O calarei continua. Só fiz abrir o verbo, coloquei o pronome no meio dele. Foi só o que aconteceu, tá certo? Então, fica calar-me-ei se provares meu erro. Ou seja, a mesma coisa de eu dizer o seguinte: eu vou me calar se você provar meu erro. Essa construção de mesóclise, né? Ó, pronome no meio do verbo, então nós temos o pronome mesoclítico, ela é pouco utilizada, tá certo? Justamente por soar meio desagradável aos nossos ouvidos, embora é agradável, é um termo fantástico para quem vai produzir um discurso formal. Quando se fala em formalidade, fala-se em mesóclise na colocação pronominal. É a colocação perfeita para esse tipo de linguagem, tá certo? Então, é isso que eu disse. Se fosse calaria, seria a mesma coisa, ó. Tá certo? Seria a mesma coisa, ó. Calar, me, ia. Mesma coisa acontece com o futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente, calarei, futuro do pretérito, calaria. Então, separa aí, separa essas formas verbais, certo? E coloca o pronome no meio, isso vai acontecer. Há algumas construções que merecem até alguma atenção. Far-te-ei, tá certo? Por exemplo, farei, né? Para ti, quer dizer isso, tá bom? Então, é até bom que vocês depois deem uma pesquisada nas colocações, nas mesóclises mais incomuns. A mesóclise já é incomum, viu, gente? Mas se você colocar para pesquisar mesóclises mais incomuns na língua portuguesa, você vai ver que não é a mesóclise que é incomum. Na verdade, são alguns verbos que as conjugações são incomuns, e aí colocando a mesóclise a coisa tende a piorar, tá certo? Quando ele disse ali em cima que admitiria a próclise, né? É porque, ó, se eu tiver futuro do presente, mas eu tiver uma palavra que atrai, ó, como houve aqui, ó, não importa se está no futuro do presente ou se está no futuro do pretérito. A próclise, ela é soberana. Então, aqui o pronome passaria a ser o pronome proclítico, ok? Não adianta estar no futuro do presente, no futuro do pretérito. Tem palavra dativa? Palavra dativa é soberana, o pronome vem para antes do verbo. Então, a observação é justamente para dizer isso. Ó. Observe que, para o uso da próclise, foi preciso expressar-se o sujeito, se expressar o sujeito. Então, é justamente isso. Esse sujeito ali, tá certo? Funciona como palavra dativa. É aquela questão, ó. Te amo não existe. É amo-te. Mas se eu disser eu te amo, existe. Entendeu? Então, o eu acaba traindo o pronome para antes do verbo, independente do que venha depois, se está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, certo? Então, exemplos com o futuro do pretérito. Ó. Aquilo que eu disse, ó. Calaria. Tá vendo, ó? Calar-me-ia se provasses meu erro. Futuro do pretérito. Então, me no meio, pronome mesoclítico. Ok? E eu me calaria, a mesma coisa. Como há o meu, o eu. Então, nós temos aqui uma palavra dativa. Aqui agora o pronome vai ser pronome proclítico. Ok? Então, tome cuidado. Regra 3, ó. É de regra o uso da próclise. Sempre que ocorrer fator de próclise. Aquilo que a gente disse. Para que haja próclise, a próclise ela não é normal em circunstância nenhuma. Tá certo? Só existe a próclise se houver uma regra que faça com que esse pronome vá para antes do verbo, tá bom?
Então, é isso. Ó, a próclise é regra, a mesóclise é regra, a ênclise é padrão. A ênclise ela vai acontecer no caso de não haver próclise nem mesóclise, ponto final. Ok? Nem há um estudo regrado sobre isso, nem há uma orientação para isso. Não é um estudo regrado. Só existe regra, tá bom, só existe regra para próclise e para mesóclise. Para ênclise não há, porque é um uso padrão, tá certo? E não havendo próclise e mesóclise, coloca ela depois do verbo. Regras gerais com locução verbal. Aqui já começa a envolver dois verbos, tá? Se a locução traz verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, é sempre ênclise. É sempre correto o uso da ênclise, tá bom? Se o verbo está no infinitivo ou no gerúndio, ou seja, se tem as terminações AR, tá? Vírgula ER, vírgula IR, tá? Ou as terminações, ou a terminação NDO, né? De infinitivo ou de gerúndio, a ênclise é sempre um uso correto, ou seja, coloca depois, ó. Ele veio interromper-me. Veio interromper. Infinitivo, tá vendo, ó? Pronome enclítico. Tá certo? Quero dizer-lhe, ó, quero dizer, locução verbal, ó, o li, depois, tá certo? Ó, pronome enclítico. Estás aborrecendo, ó, gerúndio, ó, tá vendo, ó? Que pronome enclítico, ok? Então, só se ligar nisso aí, ó. Não estou pedindo gerúndio, ó, pronome enclítico, tá certo? Pronome enclítico, ok? As mulheres iam xingando-se, iam, locução verbal, gerúndio, então se, ó, pronome proclítico, ok? Regra 2. Se a locução traz verbo principal, gerúndio ou no infinitivo, é correto usar ênclise no verbo auxiliar, sempre que não ocorreu o fator próclise. Então, você pode também colocar ênclise no meio dos dois, sempre que não houver palavra tativa. O fator próclise é regrado, a gente viu anteriormente. Então, dá para a gente perceber que aqui é correto, tá certo? E nessa segunda possibilidade também é correto, ó. Quero lhe dizer, então, ó, observa aqui, ó, no meio dos dois, tá vendo, ó? Tá bom? Vão me crucificar, ó, mais uma vez no meio dos dois, é comum, ok? Aqui, ó, iam xingando, ó, iam se xingando durante a caminhada. Então, ele continua sendo enclítico, tá bom? Agora, é uma ênclise no auxiliar. O auxiliar é o primeiro verbo, ó, verbo auxiliar, ó, verbo auxiliar, e aqui, verbo auxiliar. Então, a ênclise pode acontecer tanto no verbo auxiliar quanto no verbo principal, se nessas construções nós temos o infinitivo ou o gerúndio, tá certo? Então, muita atenção aí. A regra 3 diz o seguinte, ó. Se a locução traz o verbo principal, gerúndio ou infinitivo, é correto usar próclise no verbo auxiliar, sempre que ocorrer o fator próclise. Mas, claro, como eu disse, a próclise é soberana sobre todas as outras. Então, é uma regra que se sobrepõe às demais, tá certo? Então, porque a palavra tativa, são condições que interferem gramaticalmente no discurso, tá bom? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó, tá certo? Se tiver locução verbal no gerúndio ou no infinitivo, o pronome se coloca depois ou no meio dos verbos. Isso é regra. Se houver o fator próclise, aí ele vem para antes do verbo, tá bom? Jamais hão de capturar. Então, ó, jamais me hão de capturar. Tá certo? Porque, ó, jamais, lembra, palavra atrativa. Palavra de ordem negativa, tá certo? Atrai o pronome para antes do verbo. Ó, pronome interrogativo, ó. Que te tem dito? Então, ó, não adianta essa locução aqui, tá certo? O que atrai o pronome para antes. Então, nesse caso, os dois pronome proclítico. É como eu disse, a próclise é soberana, tá? A mulher que se tinha perdido, aqui, ó,
tinha perdido, ok? Que se, então, ó, se coloca antes, tá certo? Ok? Então, mais uma vez, pronome proclito, tá? Quarta regra. Se a locução traz verbo principal no particípio, particípio com terminação ado, ido, tá bom? Essa regra anterior, ó, já abrange também o particípio, tá vendo, ó? Tá bom? Já abrange também o particípio, o infinitivo, como foi dito também, tá certo? Ó, dito também é particípio, irregular, mas é particípio, já abrange isso, tá certo? Então, especificamente para o particípio, nós temos, se a locução verbal, se a locução traz o verbo principal no particípio, por não ocorrer ênclise em particípio não tem ênclise, é correto usar ênclise no verbo auxiliar, sempre que não ocorrer fator próclise, ou seja, tem lá, verbo principal, particípio. Eu não posso colocar em nenhuma hipótese depois do verbo. A ênclise ela não acontece no particípio. Então, ela só pode ficar antes desse particípio. Tá certo? A ênclise ocorre no verbo auxiliar. Como aqui, ó, tinham-me dito. Então, ó, a ênclise acontece desse verbo auxiliar. Tá certo? Mas ainda tem um condicionante, que é, na verdade, o fator próclise. Se não houver o fator próclise, a coisa se processa como tal, tá certo? Como está nesse primeiro, ó. Tá vendo? Aqui está o verbo principal, particípio, tá certo? O verbo principal está no particípio, tá bom? Então, como o particípio não admite ênclise, tá certo? Então, essa ênclise ela vai acontecer aqui, ó, no verbo auxiliar, tá certo? O verbo auxiliar. Então, pronome enclítico. Enclítico de auxiliar. Se houver um fator próclise, aí tudo muda, ó. Nunca. Palavra negativa, pronome proclítico. Aí não quer saber de regra, não quer saber de tempo, de verbo auxiliar, de verbo principal. Então tá aqui, ó. Verbo auxiliar, verbo principal no particípio, tá certo? Mas aí o fator próclise é preponderante para que o pronome se coloque antes do verbo, tá bom? Então, é isso. Aqui, ó, que se teria passado com aqueles dois. Mais uma vez, aqui eu tenho pronome interrogativo, portanto, palavra atrativa, tá certo? Então, ó, teria passado, mesma coisa, teria verbo auxiliar, passado, ó, verbo principal no particípio, tá certo? Ó, a terminação ado, tá bom? Então, o se aqui se posiciona como pronome proclítico. Ok, galera? Então, ó, antes de passar, deixa eu falar logo dessa regra 5, aí eu faço uns comentários aqui, tá bom? A regra 5, se o auxiliar estiver no futuro do presente, olha só, que é a condição da mesóclise, viu? No futuro do pretérito, a ênclise deixa de ser possível para dar posto à mesóclise, ok? Então passa a ser mesóclise. Se o verbo auxiliar, o verbo principal não tem como estar numa locução verbal, o verbo auxiliar não tem, ou o principal não tem como estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Por quê? Porque ele é uma forma nominal do verbo. Ele só pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, que não tem flexão de tempo. É justamente por essa razão que ele pede ajuda ao auxiliar. O auxiliar é quem traduz essa flexão de tempo, de modo, de número e de pessoa. Então, vai ser, na verdade, este verbo auxiliar, né, que vai assumir o protagonismo aí de se relacionar com esse pronome oblíquo. Tá certo? Então, seguindo o mesmo padrão de um verbo só, se fosse um verbo só e tivesse no futuro do pretérito ou no futuro do pretérito do presente, sem o fator próclise, tá bom? Então, por exemplo, ó, teria, tá certo? Teria, que é, na verdade, o futuro do pretérito, tá bom? Então, ó, separou aqui, ó, ter-lhe, ia,
dito. Então, nós temos pronome mesoclítico. Vale lembrar que esse termo teria, na verdade, é um verbo auxiliar. É isso, ó. E tá aqui o dito, ó, o verbo principal, tá certo? Verbo principal, ok? Então, ter-lhe-ia dito tudo, não fosse aqueles facínoras que o protegia, tá certo? Então, é muito comum isso acontecer, tá certo, gente? Ó, por exemplo, se eu dissesse assim, entregá-lo-ei entregar-lo-ia, ok? Então, ó, nós temos entregá-lo-ei, nós temos entregarei. Só tirar o pronome do meio, você vai ter essa construção. Aqui eu tenho entregaria, ok? Então, ó, aqui em cima nós temos futuro do presente do indicativo. E aqui nós temos, ó, futuro do pretérito do futuro do pretérito do indicativo. Então, é esses dois casos de mesóclise que vai acontecer. Agora, vale lembrar que nessa construção aqui é numa locução verbal. Então, nessa locução verbal só vai acontecer no verbo auxiliar, nunca no verbo principal. Repito, o verbo principal de uma locução verbal é sempre uma forma nominal. Logo, ele não apresenta flexão verbal, tá bom? É flexão de nomes, tá certo? Quando apresenta, que é só o particípio. Ok? Aspectos de colocação pronominal no português brasileiro. Então, vamos lá. Aqui, o pau quebra. Por quê? Porque o português brasileiro, ele não segue um padrão quanto à questão. Isso na questão oral, tá? Eu tô falando. Não segue um padrão da gramática normativa. Como eu disse, a gente diz muito, ó, me empresta teu lápis, me dá teu caderno, me dá aí, me passa a cadeira. Então, passa a minha cadeira, dê-me o lápis, empreste-me o caderno, tá bom? Então, funciona dessa forma. Então, vamos ver como é que acontece aqui, ó. No português do Brasil, a próclise, mesmo sem o fator de próclise, ó, que eu estou dizendo, é admitida, mas não obrigatória, nos casos em que o sujeito é simples ou composto. Então, essa próclise, ela é admitida mesmo sem o fator próclise, ou seja, mesmo sem a palavra atrativa, tá bom? Nos casos em que o sujeito seja simples ou composto. Por exemplo, eu me dediquei. Tá certo? Eu dediquei-me bastante à prova. Então, o correto, o padrão da gramática normativa estabelece que esta segunda seja a correta, tá bom? Só que essa primeira construção na gramática normativa no português brasileiro já é admitida essa construção. Em Portugal, vocês jamais vão escutar isso. Eu me dediquei bastante à prova. Eles vão dizer, eu dediquei-me bastante à prova. Vai ser isso, tá bom? Jogadores e torcedores se encontraram após o jogo. Então, admite-se essa construção, ó. Pronome pro. Pronome proclítico sem fator próclise, tá certo? Então, pronome proclítico sem fator próclise. Acontece aqui, ó, neste caso, tá certo? E acontece neste caso, ok? Jogadores e torcedores encontraram-se após o jogo. Isso aqui é o fator natural, que é a ênclise normal, tá certo? Como manda o figurino. Também é usual o próclise iniciando orações coordenadas sindéticas. Também é usual isso no Brasil, por exemplo. Ele não veio, mas me avisara antes, tá certo? Então, é comum isso acontecer também. E aí nós temos o fator próclise
Opa, aqui a gente vai tirar essa ideia do sem fator próclise, porque na verdade aqui nós temos uma conjunção adversativa. Ó. A gente vai justificar com essa conjunção, tá certo? Vamos chamar ela conjunção de palavra atrativa, embora ela não tenha o poder de atrair o pronome, tá certo? Mas por ser uma conjunção, admite-se essa construção, tá certo? Já que algumas conjunções são palavras atrativas. Só que, na verdade, essa conjunção nas, ela representa só um conectivo, um conector. Ela não tem uma função sintática estabelecida, né? Sintaticamente, semanticamente, ela só adiciona uma ideia de adversidade, de oposição ao discurso. Ela é só um conectivo, tá bom? Mas, mesmo assim, por se tratar de conjunção, e a gente chamava como conjunção, vamos dizer que seja uma palavra atrativa, tá bom? Então, isso são exceções, viu, gente? O pronome solto entre dois verbos na locução verbal também é admitido como correto na nossa língua, tá certo? Então, é admitido como correto isso, embora a gramática condene esses usos, tá? Tudo ia me matando, ó. Quando a gente viu que era no final, né, ó. Não vou utilizar, mesma coisa, ó. No meio dos dois, no meio dos dois. Preciso lhe comunicar, no meio dos dois, tá certo? Então, é muito comum tais usos. Embora, se liga aqui, ó. Ó, segura nessa informação aqui. Quero que vocês, antes de terminar a aula, a gente tem 7 minutos, eu vou falar sobre isso. Quando eu comecei a falar desse conteúdo na última aula, de colocação pronominal, eu falei o texto Pronominais. Por incrível que pareça, está aqui, ó, de Oswald de Andrade. Tá vendo? Ó? Tá bom, gente? Eu não tinha olhado essa parte aqui, essa atividade aqui. Hoje, de manhã, foi que eu vi. Então, vamos lá. Ó. Há certa rigidez por parte de alguns gramáticos brasileiros no que se refere a aceitar a colocação pronominal genuinamente brasileira. Ora, se somos proclíticos, por que devemos nos prender à ênclise, que nem nos soa natural? Um brasileiro se sente mais confortável e à vontade com sua língua dizendo diverti-me muito ontem ou me diverti muito ontem. Lógico que é a segunda, né? Se verificarmos a maneira como esses clíticos são usados no português de Portugal, notamos que há uso muito frequente da ênclise. Seria, então, as regras de colocação pronominal uma tentativa de impor aos brasileiros um modo de falar lá do outro lado do Atlântico. Tá bom? Ou seja, o que ele quer dizer é que em Portugal, aquilo que eu disse, em Portugal eles jamais falam isso, me dá um caderno, me dá um lápis, me empresta isso, entregue-me, empreste-me, eles levam em consideração a gramática normativa. Se isso soa como uma teoria da conspiração para você, observe que Oswald de Andrade, já no início do século passado, afirmava em seu famoso poema Pronominais. Vale lembrar que Oswald de Andrade é um dos poetas do modernismo brasileiro, por exemplo, e o modernismo já tentava, digamos assim, desvencilhar todo o discurso com o passado clássico, por exemplo. E uma das propostas do modernismo era justamente criar uma produção literária nossa, mais brasileira, diferente de todas as orientações europeias, digamos assim. E um dos pontos de partida para essa produção nossa, era uma linguagem própria. Por isso, o Oswald de Andrade já traz esse poema Pronominais, que justifica justamente a questão do uso da colocação pronominal, que diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, ó, o conflito está aqui, ó, nestes dois versos, no início e no final, o primeiro e o último, tá certo? Um traz a gramática normativa, tá certo? E o outro traz uma linguagem coloquial do brasileiro. O brasileiro fala assim, tá bom? Então, e ele diz isso no texto, ó. Dê-me um cigarro, diz a gramática normativa, ou seja, a regra da gramática, do professor e do aluno, ou seja, que a gente estuda e que a gente ensina, a gramática que eu ensino a vocês e o livro que vocês usam para estudar diz isso, que é dê-me um cigarro. E do mulato sabido, ou seja, de qualquer um que tem interesse em saber sobre isso, em estudar a gramática. Qualquer um diz, a gramática segue esse padrão, para qualquer um.
Aí ele traz um contrassenso, ó, mas, oposição, ó. Mas, o bom negro e o bom branco, ou seja, o cidadão da nação brasileira, dizem todos os dias, ou seja, faz parte da rotina, tá certo? Deixa disso, camarada, ou seja, não usa uma construção como essa, usa esta, ó. Me dá um cigarro. Isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia. Por isso que na verdade, não é, na verdade, uma tentativa de impor, digamos assim. A gente é quem, às vezes, tenta, como foi dito aqui antes nessa parte aqui da teoria, que a gente, às vezes, tenta impor como o português deve falar. O português, que eu falo, cidadão oriundo de Portugal, tá bom? Na verdade, isso já é uma adaptação da nossa língua. Porém, a gramática ainda não aceita como forma culta, como forma correta, tá bom, galera? Então é isso, povo. Nós temos aí menos de 4 minutos. Eu encerro com vocês por aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês têm atividade aí, vocês vão mandar por aquele e-mail, ou praticando da página. Eita, nós. Da página. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu usar. 43. Essa atividadezinha da página 43 aí. O praticante da página 44 encerra na página. Volta lá, rapaz. Encerra na página 45. Deixa eu sair daqui, senão vocês vão pegar as respostas. Encerra na página 45. Então, vocês me respondam, tá certo? Faz aquele mesmo processozinho lá que já faz parte, que já deveria ou deve fazer parte do cotidiano de vocês, que é, termina a atividade, você assina de caneta esferográfica na parte superior da atividade, tá certo? Tira a foto e manda para aquele e-mail, tá bom? Aquele e-mail que eu divulguei para vocês aí, tá certo? Que é mttatv@gmail.com, tá bom? Então façam isso, me mandem essas atividades, eu vou registrar a atividade no AVA agora. Tá certo, galera? Então, ó, abração, fiquem com Deus, se cuidem. Diz aí, Laura. Pode falar, Laura. Usa o microfone ou digita aí. Rapidinho, que a gente tem menos de 1 minuto aqui para. Só precisa assinar na primeira. Pode ser na primeira folha, Laura. Se quiser assinar todas, você assina todas. Tanto faz. Fica a seu critério. Assim que começar o exercício, onde tem lá praticando, você acima do praticando, você coloca seu nome completo, caneta esferográfica, tá bom? E se você quiser assinar página por página, fica a seu critério. Tá certo? Então, beleza. Abração para todo mundo aí. Qualquer dúvida que tenha, pode me chamar no privado. Até quando? Até a próxima aula. Certo? É sempre isso. É o mesmo período da atividade do AVA. É sempre 8 dias. Pelo amor de Deus, não me manda no Zap, que meu Zap está cheio dessas atividades. Eu criei e-mails para cada escola e o povo esquece o e-mail e manda para o Zap. Não me mande, por favor. Tá bom? Manda direto para o e-mail. Se tiver dúvida de qual é o e-mail, me pergunta no privado, que aí eu vou e mando o e-mail para você, tá certo? Abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, até a Não me próxima. questiona, tá? Até mais, hein? Tchau.